A exposição, ao que tudo indicava, derivava de uma discussão ou uma apresentação. Pelo menos assim denotava a disposição informal e descontraída do docente e seus alunos. Ele não se sentava professoralmente numa cadeira à distância, porém, sobre uma das mesas, de modo desenvolto, com uma perna levemente pendente em torno dele, se espalhavam arbitrariamente os jovens moços, cujas atitudes, a princípio negligentes, mostravam sem dúvida ouvintes interessados, fixados numa imobilidade plástica. Via-se que eles deviam estar debatendo entre si, quando de súbito o professor se sentou sobre a mesa e dessa posição sobreerguida lhes atirou sua palavra como um laço, para rendê-los petrificados e fascinados em seus lugares. Depois de alguns minutos, esquecido do caráter intruso da minha presença, eu próprio senti o efeito da força magnética do seu discurso. Sem querer, me aproximei a fim de ver, acima das palavras, os gestos notavelmente arredondados e expansivos que, às vezes, ao compasso de um termo importante, se exprimiam como asas se elevando para baixarem aos poucos, num movimento calmo de regente musical. O discurso tornava-se mais e mais tempestuoso, enquanto o inspirado orador, como se alçava da dura mesa de madeira a garupa de um cavalo galopante e se arrojava sem alento ao ritmo do voo desse pensamento célere e prenhe de imagens. Eu jamais ouvira alguém falar com tanto entusiasmo e de maneira tão admiravelmente cativante. Pela primeira vez vivenciar aquilo que os latinos denominam raptus, o arrebatamento de um indivíduo para além de si mesmo. Não era para si nem para os outros que ali falavam os lábios inflamados, fazendo jorrar algo como o fogo interior de um ser humano. Nunca antes eu vivenciara coisa parecida. Discurso como êxtase. Uma exposição arrebatada como fenômeno elementar, e o aspecto inesperado daquilo me atraía, levando-me cada vez mais a me aproximar. Sem perceber que me movia, cativada em hipnose por uma potência mais forte que a curiosidade, com esse espaço sem músculos que tem os sonâmbulos, eu adentrava como um passe de mágica no cerrado círculo. Inconscientemente estava de repente no centro, a poucos passos do orador, e em meio aos outros estudantes, que por sua vez estavam por demais encantados para ver a mim e o que quer que fosse. Eu me deixava transportar pelo discurso, à mercê de seu fluxo, ignorando sua procedência. É provável que um estudante tivesse louvado Shakespeare como um fenômeno meteórico, o que instigou o homem sobre a mesa a defender que o dramaturgo não passara da expressão espiritual mais forte de toda uma geração, a expressão sensível de uma época que se tornou apaixonada. Com uma única pincelada, ele descrevia aquela hora magnífica da história da Inglaterra, aquele único instante de êxtase que surge inesperadamente na vida de todo um povo e na existência de todo indivíduo, concentrando todas as energias num raio soberano rumo às coisas eternas. De súbito a terra se ampliara. Um novo continente fora descoberto, ao passo que ameaçava ruir a mais antiga força europeia, o papado. Além dos mares que agora pertenciam aos ingleses, desde que o vento e as ondas deixaram em pedaços a armada espanhola, surgem novas possibilidades. O universo se tornou imenso e a alma anseia também pela grandeza. Ela igualmente quer alcançar os extremos do bem e do mal. Descobrir, conquistar como os conquistadores e, por isso, demanda uma nova linguagem, uma nova força. E da noite para o dia, lá estão os falantes dessa língua, os poetas. São 50, 100 em uma década, camaradas selvagens e livres. Eles não cultivam mais os jardins da Acádia como os poetinhas corteses antes deles. Nem versificam uma mitologia erudita. Eles tomam de assalto o teatro, transformam em seu campo de batalha a armação de madeira, antes mesmo assolada por rinhas animais e por jogos sangrentos. E essa ardente sede de sangue vigora ainda em suas obras. Seu drama é ele próprio um circus máximos, na qual as feras selvagens do sentimento exaltado e faminta se precipitam umas sobre as outras. O furor de seus corações apaixonados se desencadeia à maneira dos leões, tentam superar uns aos outros em selvageria e exaltação.
tudo é permitido à sua representação, tudo é passível, incesto, morte, atrocidade, crime, o tumulto desenfreado dos instintos humanos celebra sua efervescente orgia. Assim como outrora as bestas esfomeadas se arrojavam de seus cativeiros, também agora as ébrias paixões libertas arremetem sobre a arena cercada de madeira, rugindo ameaçadoras. É uma explosão única, como uma detonação, que dura 50 anos. Um banho de sangue, uma ejaculação, uma selvageria sem precedentes, agarrando e dilacerando o mundo inteiro. Mal se distingue a voz da individualidade dos respectivos personagens nessa orgia violenta. Um recebe do outro fogo, cada um se excita e se apropria do fogo alheio, combate para suplantá-lo e ultrapassá-lo, e todavia são todos gladiadores intelectuais em uma festa única, escravos rompendo cadeias, impelidos adiante pelo gênio da hora. Ele os busca tanto nos tristonhos quartinhos suburbanos como nos palácios. Ben Jonson, neto de pedreiro, Marlovy, filho de sapateiro, Massinger, descendente de camareiro, Philip Sidney, rico e sábio estadista. Mas um turbilhão de fogos mistura na mesma lava. Hoje são festejados, amanhã esquecidos, os Kidd, os Hayward, na mais profunda miséria, ou morrem de fome, como Spencer na King Street. Existências irregulares, arruaceiros, cafetões, comediantes, ludibriadores, mas poetas, todos poetas. Shakespeare não é dessa geração, senão o epítome. The very age and body of the time. Mas não há sequer tempo de separá-lo dos demais. Tão tempestuoso o impacto das obras sucede fecundo, uma após a outra, sempre plenas de paixão. E com um súbito golpe, numa convulsão semelhante de sua origem, uma magnífica erupção da humanidade declinou, o drama se esgotou. A Inglaterra está exaurida. Durante séculos, o nevoeiro úmido cinzento do Tâmisa voltou a cobrir igualmente o espírito. Num impulso único daquela geração, percorreu os cumes e as agruras profundas da paixão e desnudou ardentemente sua alma vívida e insana. Eis agora que o país jaz fatigado, exangue. Um puritanismo pedante fechou os teatros e com isso pôs fim ao drama apaixonado. A Bíblia retomou a palavra divina, onde a mais humana de todas as palavras ousara a confissão mais candente de todos os tempos, onde a única geração vivera por milhares de outras num átimo, incendiado por um fulgor especial. E com uma guinada repentina, a chama do discurso se voltou inopinadamente para nós. Os senhores compreendem agora porque não inicio o meu curso na sequência temporal dos primórdios com o rei Arthur e Chaucer, mas contra todas as convenções com o período elisabetano? E compreendem quando lhes peço que antes de tudo se familiarizem com essa literatura? Ponham-se em uníssono com o ardor sem igual da vida? Pois não há compreensão filológica que não seja imbuída de vida, nenhuma análise gramatical sem conhecimento de valores, e os senhores, jovens estudantes, devem antes de mais nada verem sua feição mais bela, na forma mais pungente de sua juventude, a sua mais veemente paixão, o país, a língua que querem conquistar. É primeiramente antes dos poetas que devem ouvir uma língua, dos poetas, que a criaram e lhe deram perfeição. Os senhores têm de ter sentido no coração a poesia, vibrante e cálida, antes de começarem a dissecá-la. Por essa razão eu inicio sempre pelos deuses, porque a verdadeira Inglaterra é Elizabeth, é Shakespeare e os shakespearianos. Tudo que os precedeu não foi senão a preparação, tudo que se seguiu nada além da contrafação débil desse audacioso entusiasmo criador voltado ao infinito. Sintam, porém, os senhores mesmos, meus jovens, a palpitação mais vívida do nosso mundo. Sempre nos é dado a reconhecer um fenômeno, um indivíduo, unicamente em sua forma candente, unicamente em sua manifestação apaixonada. Pois todo espírito vem do sangue, do pensamento da paixão, toda a paixão do entusiasmo, e eis porque coloco Shakespeare e os seus em primeiro plano. Poetas se tornarão os senhores estudantes de fato jovens. Primeiro a vibração do encantamento, somente em seguida a disciplina laboriosa. Ele, em primeiro lugar, o supremo, o sumo, a esplêndida síntese do universo. Antes do estudo, a palavra. E isso basta por hoje. Até a próxima aula.
Isso é parte de confusão de sentimentos de Stefan Zweig.